3, 2, 1, gravando. Então, pessoal, a nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre parasitoses intestinais. As parasitoses intestinais, pessoal, elas são aquelas que são causadas por dois tipos de parasitas, protozoários e também os eumintes. A gente vai, então, nessa aula de hoje, a gente vai entender um pouco sobre o corpo humano, doenças transmissíveis e não transmissíveis. A gente vai entender um pouco sobre o sistema digestivo e os parasitas intestinais que podem estar nesse sistema e entender um pouco da cadeia de transmissão dos parasitas. Deixa eu aumentar aqui um pouco a imagem para vocês. Qualquer dúvida, pessoal, qualquer questionamento, vocês podem falar ou no chat ou mandar uma mensagem, abrir o microfone e falar. Não se sintam tímidos. Pode tirar qualquer dúvida, qualquer questionamento que vocês tenham. Então, pessoal, deixa eu tirar, vamos aqui. Então, o nosso o corpo humano, ele é constituído, é organizado aqui, ó, por estruturas bem pequenas, microscópicas, que a gente consegue observar. Os átomos. Os átomos, eles conseguem, então, se unir, e essa união desses vários átomos vai formar o quê? Molécula. Essa molécula, pessoal, elas conseguem, então, se organizarem e, posteriormente, vão formar macromoléculas, como, por exemplo, as proteínas, e dessas proteínas, essas organelas se organizarão, essas macromoléculas se organizarão e formarão organelas. Também essas macromoléculas, elas podem se organizar de tal forma que forma uma célula. Posteriormente, essa célula, ela pode o quê? Pode, então, a união de várias células irá formar um tecido. Esse tecido, pessoal, ele posteriormente pode, então, o agrupamento de vários tecidos formar um órgão. E esses órgãos irão se formar e dar origem a um sistema, como, por exemplo, o sistema digestório, que é composto por vários órgãos. Como, por exemplo, temos o esôfago, o estômago, aqui simplificado, temos os intestinos, como o intestino delgado, o intestino grosso, formando, então, todo o sistema intestinal. E a união de vários sistemas irá formar um organismo completo, como, por exemplo, nós, seres humanos. A gente é um agrupado de milhões, milhões e milhões de átomos que vai dar a organização desse organismo aqui completo. Com isso, pessoal, como qualquer ser vivo, nós somos suscetíveis a ter doenças. Essas doenças podem ser de dois tipos. Existem, então, as doenças conhecidas como doenças não transmissíveis e doenças transmissíveis. Vocês saberiam me dizer a diferença entre uma e outra? Doenças transmissíveis e não transmissíveis? Vocês podem falar no chat ou abrir o microfone e falar. Perfeito, Giovana, perfeito, exatamente. A doença não transmissível, somente a pessoa que tem, ela vai transmitir, ou ela vai ter essa doença. Como, por exemplo, diabetes. A pessoa que tem, se não for uma diabetes genética, se for uma diabetes em decorrência do meio, né, em decorrência dos fatores ambientais que ela está exposta, ela não vai conseguir passar essa doença para a pessoa que vive com ela, por exemplo, ou para outras pessoas que ela tem contato. Por exemplo, pessoas que têm problemas de pressão alta, ela não vai passar aquele problema por estar convivendo com outra pessoa saudável. Ela não vai passar. Exatamente como a Giovana falou, as doenças não transmissíveis a pessoa vai ter. Ela não consegue transmitir, passar essa doença, a não ser que essa doença seja de caráter genético, isso aí já é assunto para a disciplina de citologia e também bioquímica. Já as doenças transmissíveis, elas passam de pessoa para pessoa, ou seja, são causadas, pessoal, por seres vivos, como, por exemplo, a gente gosta de falar agentes infecciosos. E quais são esses agentes infecciosos de forma geral? São bactérias, vírus, fungos, protozoários e eumintes.
São essas 5 classes de seres que causam doenças transmissíveis. Os vírus não são considerados seres vivos, mas podem causar doenças transmissíveis. E quais são aquelas que a gente vai ver as doenças que são transmissíveis na disciplina de parasitologia? São aquelas causadas por protozoários e eumintos. Eles podem, então, estar vivendo no meio ambiente e, posteriormente, chegar em um hospedeiro, causando, então, essas doenças. E esse hospedeiro pode, então, transmitir essa doença para outros indivíduos, dando, então, continuidade à cadeia de transmissão da patologia. Dando continuidade, as doenças que são transmissíveis, a gente vai dar como destaque aquelas que podem estar acometendo aqui o sistema digestivo. Então, pessoal, todos os seres vivos, eles, para se manterem ativos, eles precisam de nutrientes. Esses nutrientes, posteriormente, eles serão utilizados para o funcionamento da maquinária do organismo. E como que nós, seres vivos, no caso, nós, seres humanos, adquirimos os nutrientes. A gente adquire esses nutrientes através do quê? Da alimentação. Através dos alimentos que a gente consome, a gente obtém, então, esses nutrientes. E esses nutrientes, dentro do sistema digestivo, eles serão, então, posteriormente utilizados para poder dar energia para o nosso funcionamento. O sistema digestivo é composto, pessoal, por canal alimentar e órgãos anexos. O canal alimentar, ele compreende aqui, ó. Vou dar o zoom aqui para vocês. Ele compreende, vamos aqui, ele compreende o esôfago, esse canal aqui, ó, quando a gente se alimenta, o alimento ele vai aqui, ó, né, na nossa boca, ele vai passar então por uma ação da trituração pelos dentes e a língua vai empurrar o alimento, ele vai passar aqui inicialmente pelo canal que é comum tanto para a respiração como também para a alimentação, que é a faringe. O que acontece? Quando a gente engole, a língua, pessoal, ela vai empurrar essa estrutura bem aqui, ó. Ela empurra e vai fechar a parte que vai, então, para os pulmões. Com isso, o alimento, ele passa aqui para o nosso esôfago. O esôfago vai descer nesse canal e vai chegar nesse outro órgão aqui, ó. Esse órgão aqui é o estômago. No estômago vai ocorrer o processo inicial de digestão daqueles alimentos. Posteriormente, a partir aqui do estômago, ele vai, então, passar para o intestino delgado. O intestino delgado é só esse aqui, ó. Esse aqui em rosa, vou até dar um destaque aqui para ele. O intestino delgado. O intestino delgado é esse aqui, ó. Ele é o local onde vai ocorrer a absorção inicial dos nutrientes. Ele é dividido em 3 porções. Ó. O intestino delgado é dividido aqui em 3 porções: duodeno, jejum e ilho. O duodeno é a parte mais inicial aqui próximo do estômago e o ilho é a parte mais final aqui próximo do intestino grosso. Aqui no intestino grosso, posteriormente ele vai chegar até aqui na parte do reto e finaliza aqui no ânus. Esse aqui é o canal alimentar. Já os órgãos que dizem, então, órgãos acessórios, os órgãos anexos são órgãos que auxiliam na trituração e também na digestão dos alimentos. Que tem, como, por exemplo, principalmente aqui os dentes e também aqui o pâncreas, que vai auxiliar, como o fígado, e a bile, que irão auxiliar nesse processo digestório. E qual o ponto que eu quero chegar, pessoal, para vocês? É que os parasitas, eles podem chegar no nosso organismo, principalmente através de água e alimentos contaminados com as formas evolutivas desses parasitas. E quais são esses parasitas? Podem ser o quê? Protozoários e eumintos. Esses parasitas, protozoários e eumintos, eles ficarão aqui, ó, a grande maioria deles ficarão ou vivendo aqui no nosso intestino delgado e alguns podem viver aqui no intestino grosso. O que vai acontecer? Eles ficarão nesse local pegando os nutrientes que a gente obteve na nossa alimentação e vai utilizar para eles. E com isso podem causar doença nos hospedeiros. Porque imagina, você está se alimentando, você tem aquela sua dieta, quando eu falo dieta, é o alimento que você
consome. Você tem aquela dieta nutricional que é o suficiente para manter as suas funções vitais. O que vai acontecer se você tiver um parasita? Ele vai tirar aqueles nutrientes que você adquire. E com isso, você pode ter perda de peso, não pode ganhar altura, emagrecimento, pode ter irritabilidade em decorrência desses parasitas. Em alguns casos, pessoal, dependendo da quantidade desses indivíduos que possam estar dentro do organismo, a pessoa pode ter problemas diarreicos, problemas de dores abdominais muito intensas, e em alguns casos pode até vir a óbito em decorrência desses parasitas no nosso organismo. E como que esses organismos, quais serão os parasitas que a gente vai estudar na disciplina? A gente vai estudar os protozoários e os eumintos. Protozoários mais comuns que possam estar no nosso meio são esses dois aqui. A entamoeba histolítica e a giardia lamblia. São esses dois protozoários mais comuns. Mas existem outros que possam estar também no nosso organismo, só que eles não causarão prejuízo. Como, por exemplo, a entamoeba dispa ou outros tipos de amebas que possam viver no nosso organismo. Elas possam estar ali, mas não vai causar prejuízo. Quando eu falo prejuízo, quer dizer causar doença. Também existem outros protozoários, só que eles não são tão comuns no nosso meio, como, por exemplo, Cryptosporídeo, o Baladídeo coli. Eles estão mais relacionados com pessoas que vão apresentar a manifestação clínica quando elas estão com debilidade no seu sistema imunológico, devido ao quê? A alguma doença ou até mesmo pelo estado nutricional dela. Se a pessoa não tem uma alimentação que supra suas necessidades e tenha esse parasita, ela vai acabar manifestando a doença. Já os eumintos vai ser um pouco mais difícil de estudar. Vai estudar quem? O Ascus oblicoides, Trichiura, Necato americanus, Ancylostoma duodenalis, Strongyloides estercoralis, Enteróbios vermiculares, a Taenia sólio e Taenia saginata e também o Schistosoma mansoni. A gente vai estudar separadamente todos esses indivíduos aqui, entender o seu ciclo biológico, as suas formas evolutivas e, dessa forma, também entender como prevenir com que outras pessoas possam ficar doentes. A gente vai entender, pessoal, que alguns deles aqui são ditos como gel-eumintos, ou seja, são parasitas que irão precisar estar no solo para se desenvolver até chegar no hospedeiro, e já outros que eles não precisam desse tempo no solo para infectar um hospedeiro suscetível, no caso, por exemplo, um ser humano. Na continuidade, repetindo, qualquer dúvida pode falar ou abrir o microfone. A epidemiologia, então, das parasitoses intestinais, pessoal. Então, as parasitoses intestinais ainda são um grave problema de saúde pública, principalmente aonde? Principalmente, nesses países que são ditos como subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Hoje em dia utiliza mais em desenvolvimento. Isso aqui que estão em amarelo aqui ou laranja. Esses países, pessoal, ocorre uma grande transmissibilidade dessas parasitoses intestinais. Vocês têm ideia por que esses países são mais acometidos por doenças parasitárias intestinais? Alguma ideia? Perfeito, Arthur, exatamente. Um ponto que você falou que é o ponto-chave, falta de saneamento básico. Porque a grande maioria desses parasitas, eles são transmitidos por via oral. Você vai ingerir as formas evolutivas. E como que essas formas evolutivas, onde elas estarão presentes? Seja, ela vai estar presente em água ou alimento que foi contaminado com essa água. E a falta de saneamento, essa falta de tratamento do esgoto, facilita e muito a transmissão e a perpetuação dessas doenças. É por isso que, se vocês algum dia assistirem, por exemplo, séries americanas de medicina, como, por exemplo, House,
vocês vão ver que quando tem alguma doença que engloba uma doença transmitida por via oral, eles ficam sem saber. Porque lá, devido ao saneamento básico, é muito raro ter essas doenças causadas por protozoários intestinais ou eumintes, porque devido à questão do saneamento básico nesses países, é muito difícil a transmissão. Aí quer dizer, então, que não pode ter nesses países? Pode. E quando isso ocorre? Quando pessoas desses países, aqui, por exemplo, vamos dizer, pessoa aqui que reside nos Estados Unidos, ela viajou aqui para o Brasil, ou viajou, por exemplo, aqui para algum país africano, ou algum país aqui do Oriente Médio, ou aqui da Ásia, por exemplo. Então, adquiriu nesses países aqui o parasita, e ao retornar para o seu país, ela desenvolveu a manifestação. Aí sim, nesses locais podem ocorrer. Aí, a partir disso, essa pessoa também pode acabar transmitindo essas doenças para outras pessoas, para os seus familiares, por exemplo. Para vocês terem uma ideia, pessoal, da questão da transmissão das doenças por parasitose, e elas são muito ainda frequentes no nosso meio, estima-se que no Brasil, a cada, entre 4 em cada 10 municípios não tem serviço de esgoto. Ou não tem esse serviço de esgoto, ou a população que vive naquele local não tem água tratada. E com isso facilita muito a propagação das doenças causadas por esses parasitas. Até mencionei realmente pessoas que, por exemplo, vivam em locais, como na região Nordeste. Aqui, na região aqui Nordeste, mais ou menos, por essa parte aqui do mapa. Aqui, ó. Essas pessoas aqui que vivem nessa região Nordeste, tanto a região Nordeste como a região Norte, são as regiões onde mais tem a propagação da doença por parasitoses intestinais. O que acontece? Essas pessoas que vivem nesses locais, elas podem, então, emigrar para outros locais, como, por exemplo, a região aqui do Centro-Oeste, ou região aqui Sudeste, ou da região Sul. E, a partir disso, ela pode levar para outros locais também esses parasitas, devido, então, à migração de pessoas que vivem nesses locais. O que acontece também? Essas pessoas, quando vão buscar emprego nessas regiões, elas podem viver em locais que não tenham o saneamento básico, mas não há a presença desse parasita. Só que ela trouxe esse parasita. Aí, devido não ter o saneamento básico, ela pode, então, instalar aquele parasita naquele local e disseminar para as outras pessoas que ali vivem. Para vocês terem ideia, pessoal, os parasitas intestinais, estima-se que existam cerca de 8 bilhões de pessoas no mundo, e dessas 8 bilhões, 3,5 bilhões elas estão infectadas por protozoários. Elas podem estar infectadas. Não quer dizer que a pessoa vai manifestar a doença. E delas, aproximadamente 400 milhões estão doentes. Ou seja, pessoas que têm esses parasitas dentro do seu organismo e manifestam a doença. Elas ficarão, por exemplo, problemas de diarreia, problemas de desenvolvimento, e acomete principalmente crianças. E as crianças, elas são as mais prejudicadas. Tanto prejudicadas devido à falta de alimento, devido às condições a qual elas vivem, como também elas perdem muitas aulas, porque a criança vai ficar doente, os pais não mandam elas para a escola. Não ir na escola, ela vai se atrasar no estudo, e muitas vezes ela acaba por desistir desse estudo e tentar, então, um emprego. E muitas vezes, o que vai acontecer? Devido a não ter um grau de estudo tão elevado, elas trabalham em condições de uma menor remuneração, e isso vai dificultar também com que elas consigam ter um poder aquisitivo de compra maior. Consequentemente, também a sua alimentação vai ser deficitária quando esses indivíduos adultos, e prejudicando muito a sua capacidade de compra, como também qualidade de vida. E para finalizar o nosso horário, a gente vai parar aqui nesse slide, na cadeia de transmissão, a gente vai entender pontos importantes que facilitam a transmissão das doenças. A gente vai entender que, dependendo, então,
Se a gente conseguir identificar esses pontos, a gente consegue saber onde devemos, então, atuar e, consequentemente, parar a transmissão das doenças causadas por parasitas. Então, pessoal, era isso que tínhamos para esse primeiro horário da disciplina. No próximo horário, a gente finaliza, no caso, depois do intervalo. Pode perguntar.